Olá, pessoal, boa noite. Um grande prazer e satisfação estar aqui compartilhando o tempo com vocês, tá? Podem colocar a apresentação, por favor? Deixa eu me apresentando enquanto isso. Meu nome é Fábio, né? Fábio Welzel. Sou gerente sênior, né, de alianças e mercados aqui na KPMG Regional Sul, nos mercados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. A ideia aqui é compartilhar com vocês sobre uma das nossas alianças de tecnologia, que é a ServiceNow, comentar um pouquinho com vocês do que a gente vem trabalhando aí nessa aliança. A Gilcimara talvez esteja tendo dificuldade de projetar. Não estou conseguindo. Maurício, você tira a sua apresentação, por favor? Só um momento. Está aparecendo a apresentação? Eu ainda vejo, agora sim. Muito obrigado. Pode passar. Pode passar, por favor. O acesso está meio lento aqui. Tá. Acho que travei aqui só um pouquinho. Vou entrar de novo. Isso. Bom, pessoal, a gente sabe, vivemos uma era de constantes transformações. A gente já vinha vivendo essa realidade, né? Eu acho que o grande X da questão aqui está no encontrar, né, como a gente aproxima essa curva da nossa capacidade de resposta ao ritmo de mudanças, né? Então, nós temos toda a parte de tecnologia, os nossos clientes cada vez mais exigentes, exigindo mais, né, das nossas entregas. Então, a transformação ela é inevitável mesmo. Antes da pandemia, a gente já vem com esse processo, né? E o X da questão é encontrar, né, subsídios e tecnologia para trazer essa curva o mais próximo possível desse ritmo de mudança necessário aí que a gente vive nessa época. Pode passar, por favor? Próximo. E assim, essas mudanças elas já ocorrem, a transformação dos negócios, né, a transformação digital. A KPMG tem um estudo realizado, onde é global isso. A gente já apontou ali que 96% das organizações já têm iniciativas, né, de estar trabalhando com transformação digital dos seus processos, né. Só que tem alguns dados preocupantes nesse processo, né. 47% apenas declara que conseguiu ter um valor capturado do investimento realizado, né. E dentro desse universo, a gente percebeu ali alguns dados, tais como ali 56% atrasam o cronograma do projeto, 44% falham na condução dessas grandes iniciativas, 37% estoura o budget desejado e planejado para o projeto, apenas 35% conseguem alcançar o ROI ali, e um dado também bem preocupante ali, 25% acaba implicando em redução de produtividade, né? Isso é complicado, né? Um pouquinho mais à frente eu vou comentar um pouquinho como é que a KPMG trabalha esses aspectos, tá? Pode passar o próximo, por favor. Quando a gente fala de ServiceNow, a gente pensa, né, que por trás de uma grande experiência sempre tem um grande workflow trabalhando, né? Tudo ajustado, tudo funcionando, criando o mundo e o cenário ideal para atender essa grande experiência. Então, com o ServiceNow é assim. Próximo, por favor. Alguns números, né, de forma bem rápida, quando a gente fala de ServiceNow, né, global, foi fundado em 2004, tem um crescimento de mais de 30% ao ano, né?
mais de 13 mil colaboradores globalmente. E um dado que eu gosto muito de apresentar quando eu falo de ServiceNow é a taxa de renovação de contratos, né? Então, eles estão ali embaixo, à esquerda, 99% dos seus contratos, eles são renovados, né? Então, isso é a satisfação que os nossos clientes têm quando adotam uma solução de ServiceNow. Pode passar o próximo, por favor. Aqui um pouquinho mais das qualificações, né? Então, a gente tem o Gartner dando as informações de estar presente no quadrante mágico, mais de uma solução de ServiceNow. Tem a Forrester também validando, né? Então, a gente vê que é uma solução de porte, né? Para figurar num quadrante mágico do Gartner, por exemplo, precisa ter uma relevância muito grande. Pode passar o próximo, por favor. E quando a gente fala dessa aliança aqui dentro da KPMG, nós também somos, para começar, nós somos um parceiro nível elite global, né? Então, a gente tem algumas certificações, alguns prêmios que nós conquistamos pelos projetos, né, implantados. Parceiro do ano em Global Industry, né, em 2020. EMA Acceleration também, parceiro do ano. Parceiro do ano Américas em Transformation. 2019 também, parceiro do ano Américas. México, 2019. Somos parceiros Elite, somos mais de 700 projetos implantados, né? No Brasil já figura bem mais do que 10, já, isso é um dado um pouco desatualizado. Aqui na KPMG somos, quando a gente fala em KPMG, é global, são mais de 500 consultores habilitados, dedicados para o ServiceNow, distribuídos em 32 países, né? E com mais de 200 certificações dedicadas ao ServiceNow. Pode passar o próximo, por favor. Agora, aqueles pontos que eu falei de atenção, né? Como é que a gente mitiga isso aqui na KPMG, né? Através da nossa abordagem de implantação, né? Então, nós saímos daquela abordagem tradicional, onde a gente pega uma solução de tecnologia aliada aos processos, a gente vai um pouco além, né? A gente passa por todos esses prismas aí, né? Desde o modelo operacional, passa por organização de processos, processo de negócio, a própria imersão na própria solução de tecnologia, aliado aos indicadores e relatórios, né? E também não esquecendo, né, não, por último mesmo, não menos importante, a parte de seguranças e controles. Então a gente elimina aquela questão de budget, de atraso de orçamento e por aí vai. Pode passar o próximo, por favor. Aqui eu vou entrar um pouquinho nos cases, né? Bem na área financeira mesmo, um grande projeto que a gente implantou recentemente, todo um arcabouço, né? Quando a gente fala de tax, solução fiscal, TDF. Pode passar o próximo, por favor. Aqui nesse projeto, a KPMG ela entra, né? Com todo um processo, né, de assessorar essa grande companhia na questão de conectividade das aplicações e promovendo uma automação do eGov, né, integrada com o ServiceNow. Então, ali está em destaque, né, o ECAC, a CND e a parte de consulta e cadastros, né. Nesse aspecto, eu queria colocar para vocês um ponto importante, que não só a transformação digital, né, simplesmente para uma atualização de tecnologia, vai muito além disso, né? Esse projeto ele vai levar para o cliente não só uma melhor gestão tributária de todo o seu processo, mas também ele vai conseguir antecipar tendências que vai observar e, consequentemente, a gestão tributária fica melhor, né? E a gente também está levando redução de custos nessa iniciativa. Pode passar o próximo, por favor. E aqui eu cito mais alguns cases com o ServiceNow também, só que aqui ele vai um pouco além de não só na área financeira, mas a gente está falando de IT, SM, na parte de recursos humanos, na parte de CX também, né, entregando uma experiência muito melhor para usuários dos nossos clientes, né? Então, é mais ou menos isso. Pode passar o próximo. E aqui eu queria deixar uma mensagem provocando de uma forma muito positiva e construtiva, né, como que a transformação digital está ocorrendo na área de vocês, né? Vocês esperam as iniciativas sempre que elas sempre saiam da TI ou não, né?
Por que isso, pessoal? Porque a gente vê um movimento muito grande dentro das organizações, onde os departamentos não esperam mais pela TI, né? Eles estão buscando cada vez mais o que o mundo está fazendo, o que o mercado, o que aquele segmento está conseguindo trazer de melhoria, de iniciativas digitais, né? E usando sempre a TI como apoio, claro, mas não aguardando que a TI leve uma solução digital, uma transformação, uma melhora de processo para as suas áreas, né? Consequentemente, aqui nós estamos falando da área financeira também, tá bom? Pode passar o próximo. O tempo é bem curtinho mesmo. Deixo meus contatos aqui para vocês. Né? Sou o Fábio. E também temos a Ana Corujo, por parte da Servo Sinal. Ela é dedicada na questão de alianças e canais. Então, seguem os nossos contatos aí. Ficaremos muito felizes em compartilhar mais informações com vocês, tá bom? Muito obrigado, pessoal. Legal, Fábio. Obrigado. Obrigado, Aldo. Bom, boa noite, pessoal. Quero inicialmente aqui agradecer a todos que estão presentes, acompanhando esse evento. Agradecer também os patrocinadores e em especial aqui aos nossos convidados, né, que a gente vai apresentar na sequência. Eu sou sócio-diretor também da KPMG e atuo na coordenação aqui do Comitê de Inovação do IDF Paraná. Acho que o tema do evento de hoje, né, foi bastante discutido entre os membros do comitê. A gente tem visto os CFOs, né, numa posição bastante complexa, né, considerando todo esse contexto atual, né, alguns tendo que controlar a caixa, outros com dificuldade de planejar, né, uma semana é uma coisa, outra semana é outra coisa, e lógico que tem alguns que estão com uma situação um pouco mais favorável e estão investindo, estão focando no crescimento. Como a gente bem viu, né, a digitalização foi acelerada. Semana passada eu estava lendo, inclusive, um artigo que eu, inclusive, trouxe algumas passagens para essa fala inicial. Nesse artigo, ele comentava muito que as organizações não se tornarão ágeis se finanças não se transformar. Então, acho que essa fala foi bastante pontual e eu quis trazer para cá. E ali tinha algumas críticas, inclusive, sobre esse processo de planejamento, né? Aquela questão de eu planejar um ano para frente, sendo que, né, a gente está convivendo com cada semana é uma história. Tem empresas aí com falta de matéria-prima, outras com demanda, mas não tem, né, o que produzir porque não tem matéria-prima. E tem setores de fato que estão sofrendo bastante. Outra crítica que fala ali da questão, né, de finanças ter ainda uma estrutura muito hierárquica, pautada ali só no controle, no reporte, e de fato não é uma parceira de negócio, né? Ainda questões de motivação, né, conexão com engajamento. E uma coisa que apareceu também que tem muita relação com o evento de hoje, né, que muitos dos investimentos que são feitos, né, são feitos mais para tornar os processos mais rápidos, né, simplesmente mais rápido, mas a área de finanças em si não é uma área ágil, né, e adaptável dentro do contexto da empresa, dentro do contexto do momento econômico, político que a gente está passando. E lógico, né, acho que a gente que atua nas empresas aqui, algumas empresas tradicionais, né, a gente tem visto muita startup, inclusive aqui no Paraná também, se despontando, mas a gente entende que esse é um processo que é uma jornada, né? A gente vai trazer cases hoje, né, que de fato vão mostrar exemplos de como as empresas estão se posicionando, estão se transformando, e como o próprio Fábio comentou ali no início, né, a questão do retorno dos investimentos em iniciativas de transformação, iniciativas de digitalização, acaba sendo uma questão relativa, né? Lógico, a gente vai ver exemplos aqui de redução de custos, eventualmente redução de headcount, de custos evitados, né, que eu poderia ter por estar investindo em tais processos, mas eu também vou ter diversos outros ganhos qualitativos, né? Seja numa experiência do meu cliente interno, né, eu como finanças, atendendo melhor as minhas áreas internas. Consequentemente, o meu cliente final lá na ponta vai sentir isso, né? A agilidade da empresa em atender ele e saber o que ele quer e atender prazos e tudo assim. E também outras questões qualitativas, né? Como maior capacidade, de fato, de eu apoiar as iniciativas de negócio, né? Então, é isso que a gente tem buscado trazer, né? Não simplesmente focar os ganhos, as iniciativas
de transformação focando simplesmente em ganhos quantitativos, lógico que toda empresa busca isso também, né? Mas os cases hoje vão demonstrar como que as empresas estão fazendo isso, né? São 3 cases diferentes, e eu vou passar a bola agora para o Robson, que também faz parte do comitê, para apresentar os nossos palestrantes e seguimos adiante com o evento de hoje. Vamos lá, Robson. Muito bem, em nome do Comitê de Inovação, mais uma vez, muito grato aí pela presença de todos, uma boa noite a todos. Bom, então a gente conta com a presença hoje de 3 profissionais aí com ampla experiência, amplo conhecimento, né, no desafiador e urgente tema, né, que é a transformação digital, e especialmente como o CFO, né, pode liderar e como é que ele vai lidar com essa transformação. E até visando quanto tempo e quão estratégico é pensar em inovação dentro da função de finanças. Então, vamos aos convidados. Então, o primeiro deles é Fabrício Del Grande, HR Solution e Country Leader no Brasil, Porto Rico e República Dominicana, na Trane Technologies. Ele que tem formação em Direito pela Universidade Paulista, especialização em Direito Empresarial do Trabalho pela FGV, membro efetivo do Global Payroll Management Institute e também do American Payroll Association, né? Então, bem-vindo inicialmente aí o Fabrício. Temos também o Felipe Pinheiro, que é gerente de inteligência tributária da CIA, responsável por planejamento tributário, por introduzir data analytics e buscar soluções simples e inovadoras para o dia a dia da área tributária. Profissional aí com mais de 15 anos de experiência nas áreas tributária, contábil, controladoria de diversas empresas nacionais e multinacionais. Lidera projetos aí como desenho e implementação de projetos de tecnologia na área de RH, projetos de padronização de folha de pagamento Latam, criação de roadmap de melhoria de tecnologia em RH, projetos regionais e globais aí de fusões e aquisições, projetos de simplificação global de folha de pagamento aí em 62 países, estratégia global de engagement para a função de RH. E o nosso terceiro palestrante, que é o Júlio Baldin, formado em Engenharia Mecânica pela FEI, pós-graduado em Administração pela FAAP, e especialização em Supply Chain com certificado CPIM e ISO 9000 e QS 9000. Um profissional com mais de 22 anos de experiência em gestão, em consultoria empresarial e áreas de operações, abrangendo compras, logística, produção, qualidade, manutenção, TI e RH. Atualmente, o Júlio é diretor de suprimentos no grupo Edson Queiroz. Seja bem-vindo também, Júlio. Ele que já foi sócio de empresas como a IBM, a PwC, a KPMG e diretor de operações da Newell Rubbermaid. E eu começo, né, agora a gente vai ter uma sequência aí de explanação, e eu começo com uma pergunta geral para a gente começar a esquentar um pouquinho aqui o nosso bate-papo, que é a seguinte: quais os motivadores para o projeto e quais os fatores contribuíram para o retorno da iniciativa? E começamos aí pelo Fabrício, da Trane Technologies. Boa noite. Obrigado, Robson. Obrigado, Aldo, Maurício, todo o time da IBF, pelo convite. Um prazer grande para nós aí, enquanto Trane, poder compartilhar um pouco aí dessa nossa jornada, os nossos desafios e, obviamente, os resultados atingidos, né? Se puder ir para o próximo slide, por gentileza. Primeiro, eu só queria fazer uma breve apresentação, né, de quem é a Trane Technologies, né? Nós somos uma empresa que atua fortemente no mercado de climatização de ambientes, né? E a gente foca muito dos nossos esforços na sustentabilidade, diversidade, inclusão, porque nós acreditamos, né, que é uma maneira de trazermos resultados sustentáveis e duradouros.
temos operações em diversos países ao redor do mundo. Dentro do grupo Trane Technologies, temos as duas marcas, né, dos nossos produtos e dos nossos negócios. Negócio Trane, focado muito na parte de comercial e residencial, Thermo King na área de transportes. Falando um pouquinho a nível de Brasil, nossa estrutura hoje conta aí com mais de 400 colaboradores, mais de 10 filiais, uma fábrica localizada em Araucária, que tem uma abrangência regional, e contamos aí também com uma gama de técnicos de serviço, um dos nossos grandes pilares de negócio para suportar os nossos clientes. E falando já um pouquinho, né, de investimentos, como vocês podem ver, eu estou trazendo números aí globais. Nos últimos 3 anos, a gente trabalhou com investimentos superiores aí a 400 milhões de dólares. E quando nós pensamos em investimento, para nós a palavra principal é conectar. E conectar significa garantir que o investimento feito faça sentido quando comparado com a sua estratégia de negócio, seja ela qual for. Seja o ramo de negócio, a indústria, você precisa conectar esse investimento com a sua estratégia. E quando nós pensamos nesse investimento feito nos últimos 3 anos, ele está conectado com os nossos pilares estratégicos, que é, o primeiro, inovar para os nossos clientes. O segundo é fazer com que nós possamos simplificar os nossos processos, redução de burocracia e consequente atingimento de resultados, e elevar e investir nas nossas pessoas, na nossa cultura e nas nossas comunidades. Então, quando nós falamos nessa ordem de investimento, todos os investimentos, seja para negócio, desenvolvimento de produtos, novos produtos, melhoria de processos, estão aí envolvidos dentro desse valor. Próximo slide, por favor. Obrigado. Bom, não dá para nós falarmos em investimento sem pensarmos, né, no retorno. E nós, por sermos aí uma empresa de capital aberto na Bolsa dos Estados Unidos, né, na Bolsa de Nova York, nós temos que pensar, enquanto companhia, qual é o retorno que daremos para os nossos investidores, né? E nós focamos em 4 grandes pilares. O primeiro, inovação e sustentabilidade. O segundo, a parte de excelência operacional. O terceiro, focar em clima, ou seja, garantir que o nosso negócio hoje seja focado na melhora da qualidade de ar, na melhora de eficiência energética para os nossos clientes. E, por fim, e aí bem conectado com o tema que nós estamos trazendo, é o dinamismo com o qual nós alocamos os nossos capitais e investimentos. Isso tudo suportado por 3 também pilares importantes, que eu já falei em relação à parte da nossa estratégia, que é uma cultura de alta performance, foco na entrega de um cash flow muito saudável para os nossos investidores e, como eu já também comentei aqui, a elevação das nossas comunidades, das nossas pessoas, do engajamento dos nossos times. Porque nós acreditamos que quando você investe nas suas pessoas, investe na melhor qualidade de trabalho dessas pessoas e, obviamente, facilitando com que o negócio foque naquilo que é seu core, você traz resultados positivos para dentro da organização. Principalmente pensando em áreas de suporte, como é recursos humanos, como é a área de TI. Somos áreas que meu time, nós discutimos isso abertamente, inclusive dentro da organização, que são custos para dentro da companhia. Nós não geramos, enquanto área, receita. E nós precisamos mostrar o quão importante nós somos e qual é o nosso impacto dentro da estratégia do resultado final da organização. Próximo slide, por gentileza. Muito obrigado. Bom, aqui é uma consequência, pessoal, dos investimentos que nós fazemos. Aqui nós trazemos um comprometimento que nós temos para 2020, 2021, 2022 e 2023. E isso realmente são os savings que nós trazemos com os investimentos feitos.
Então, quando nós pensamos que estes savings, que nós nos comprometemos junto aos investidores, ele vai ser atingido através de um modelo organizacional adequado, uma escolha estratégica do seu orçamento versus o investimento a ser feito, a tecnologia utilizada e os benefícios que a tecnologia traz, seja de um saving direto, ou seja, uma redução de headcount e etc., mas também os benefícios indiretos, e também uma excelência na sua cadeia de suprimentos, a gente consegue ter bastante êxito, como vocês podem ver, não só em se comprometer a trazer, mas em atingir esses resultados. O ano passado nós logramos atingir $100 milhões em savings, 140 milhões é o nosso objetivo, estamos em linha com o nosso plano para esse ano, e mais 160 milhões de dólares aí nos próximos anos, totalizando 300 milhões. Se pensarmos que isso não só é um payback, né, um retorno para o nosso investidor, isso também nos possibilita a ter uma credibilidade muito grande para gerar novos investimentos e continuar esse processo de melhoria contínua, porque a gente consegue provar que o investimento se paga quando bem alocado, tanto os seus recursos quanto linkado à estratégia da companhia. Próximo slide, por favor. Falando um pouquinho da questão do como, né, que nós discutimos e entendemos por bem na implementação do ServiceNow para a plataforma de recursos humanos, e há 1 mês, 2 meses atrás, implementamos também a nível global para a parte de TI, nós recomendamos e trabalhamos em definir quais são os princípios de prestação de serviço que você quer ter. Nós entendemos que a experiência do nosso cliente, a flexibilidade das funções suporte, no nosso caso de recursos humanos, a eficiência do suporte e mais a questão dos funcionários poderem focar naquilo que eles precisam, que é trazer os resultados para a organização, suportado por uma tecnologia progressiva, nos faria atingir esse resultado. E foi quando optamos pela ServiceNow. Não pensem que por sermos uma empresa americana e termos essa estrutura em termos de pessoas, a quantidade de funcionários, as coisas chegam fáceis. Nós, meu time, despendemos de muita energia para criar tudo isso. Seja a revisão dos processos, sejam todas as implicações e necessidades junto ao time de implementação da ServiceNow e KPMG, mas o principal foi termos um norte, aonde nós queríamos ir. E o próximo slide, por favor, é o como, né? Nós gostaríamos de fazer isso. E criando diferentes formas de trabalho, onde os funcionários podem buscar recursos humanos a hora que for, melhorando também a questão de tomada de decisão, pensando no retorno de investimento de uma tecnologia, a forma como toma-se decisão estratégica é importante. A padronização para nós e a digitalização global, né? Nós temos também robôs instalados na América do Norte, então todo esse trabalho que nós fazemos se conecta com isso. E no final implementamos o ServiceNow, impactando aí mais de 75 mil funcionários, línguas diferentes, um único portal de maneira muito simples e principalmente focado em receber solicitações e trazer aos nossos funcionários a possibilidade de resolver as suas dúvidas e as suas necessidades num primeiro contato, como se fosse um Google. Postamos tudo o que vocês podem imaginar de políticas, processos, procedimentos, perguntas e respostas para que eles possam resolver o que precisam lá. E, obviamente, não conseguindo ou tendo dúvidas adicionais, buscam o nosso time diretamente. Próximo slide, por gentileza. Trazendo um pouquinho mais de informações, pessoal, em relação aos nossos resultados. A parte de cima, nós temos métricas que, para nós, enquanto empresa, são muito importantes. Nós recebemos, e vocês podem ver, número de solicitações de funcionários. Eu fiz uma divisão entre América Latina e Brasil somente, para que vocês tenham aí uma ordem de grandeza, e são quase 7 mil solicitações no primeiro ano, 11 mil no segundo ano. Esse ano aí a gente também tem trabalhado bastante. Medimos a eficiência do nosso time, né? Você deixa de ter um trabalho operacional muito grande
para garantir que o seu time foque na parte estratégica, né, que é o como suportar essas pessoas e garantir com que elas estejam satisfeitas e o negócio bem suportado para também atingir os resultados, e a avaliação dos nossos clientes internos, extremamente importantes para nós, porque reflete no engajamento, e para nós um funcionário engajado reflete-se, obviamente, em retorno em termos de resultado. Também tivemos a oportunidade de atingir uma produtividade e savings importantes, quase $290 mil em 2019, 217 mil em 2020, falando só de América Latina. E aqui, quando eu falo em produtividade, na nossa área tem um pouco de tudo. Tem a parte de recursos, tem a parte de eficiência processual, tem a parte de redução de complexidade, você tem uma boa estratégia de gestão de fornecedores, que é algo que você não faz, às vezes, muito bem pela quantidade de trabalho transacional que você leva. E um outro exemplo é que o ServiceNow ele faz com que nós possamos realmente controlar a nossa demanda e alocar os nossos recursos de maneira mais estratégica e inteligente. O próximo slide, por gentileza. Aqui, só de uma maneira bastante resumida, uma prova, né, digamos assim, do quão benéfico é para a nossa organização investir de maneira correta e o retorno que isso nos traz. Isso é um comparativo de $100 investidos nas nossas ações ordinárias, o retorno que gera em comparado com Standard & Poor's e também indústria de Standard & Poor's. Ou seja, você acaba tendo realmente uma gestão importante e um retorno, um resultado mais do que satisfatório para os seus investidores, provando assim que o investimento, quando bem feito, alinhado a uma estratégia e devidamente estruturado, no nosso caso, obviamente considerando a nossa cultura e a nossa necessidade, gera um impacto extremamente positivo para efeitos financeiros. O próximo slide, por favor. Aqui, rapidamente, lições aprendidas, os nossos benefícios, como o Aldo comentou. A gente tem, obviamente, benefícios qualitativos e quantitativos. A importância para nós é realmente conectar os nossos investimentos, e no caso do ServiceNow, para recursos humanos e agora para a TI, é sempre conectado com a nossa estratégia. E para que o retorno fosse atingido, nós definimos claramente aonde nós queríamos estar, o porquê daquele investimento e garantindo uma sólida implementação e, obviamente, uma tecnologia confiável que vá realmente não ser um complicador, mas um facilitador do nosso dia a dia, além de toda a parte de mudança cultural. Para nós, uma grande dificuldade no começo foi preparar os usuários, sejam os nossos usuários, o nosso time de recursos humanos, os nossos clientes internos e, principalmente, traduzir todo esse investimento, todos esses benefícios que nós visualizávamos para efeitos financeiros, porque nós, mesmo não trabalhando abaixo de finanças, mas nós somos parceiros, assim, carne e unha de finanças. Qualquer tipo de investimento, qualquer tipo de estratégia linkada a investimentos tecnológicos, de qualquer função de suporte, é sempre discutida e validada com o time financeiro. Próximo slide, por favor. Acho que é isso. Bom, eu agradeço, eu espero aí que tenha sido útil as informações que a gente compartilhou. Em resumo, independente do tamanho da sua organização, independente da maneira como vocês vão começar a trabalhar os seus investimentos, para nós é algo que deu muito certo. Acreditar, ter muito alinhado os propósitos e o norte a ser seguido, e começar a executar isso de maneira bastante sólida. Tá bom? Muito obrigado aí a todos. Legal, Fabrício. Acho que um ótimo exemplo, né? Acho que benchmarking, né, para talvez empresas mais familiares, né, aqui da região. É uma empresa, como você bem comentou, né, capital aberto em Nova York. Tem toda, de fato, né, uma conexão entre estratégia
as premissas de investimento, né? E, de fato, aqui vocês têm métricas para verificar se aquilo que está sendo investido está trazendo retorno. E lógico, né, como bem pontuado, né, ServiceNow dentro do RH e TI, a gente tem CFOs, né, que tem ambas as áreas, ou talvez só RH ou só TI também abaixo, e de fato acaba sendo um ótimo exemplo aí para a gente compartilhar com todos. Acho que agora, na sequência, a gente vai convidar o Felipe, Felipe da CIA. Felipe, contigo. Vamos falar um pouco agora de automação na área tributária? Isso. Primeiramente, agradecer aí o convite, né, do IBF Paraná. Fico muito lisonjeado com o convite. A oportunidade de estar ouvindo outros colegas aí falar, gostei muito aí do que o Fabrício falou, né, na parte de RH principalmente. Eu acho que vou trazer um pouquinho do que o Fabrício falou, do que o Robson também colocou. Muitas vezes o Robson falou lá, poxa, você está esperando a área de TI, né, fazer a mudança, né? Poxa, eu acho que essa era passou, tá? Principalmente as áreas que o Fabrício comentou, as nossas áreas que antigamente, eu não gosto mais de usar esse nome, mas que antigamente era o back-office, né? Eu diria que nós somos mais o back-office, mas antigamente eram chamados de back-office e eram áreas muito reativas e não tão proativas, inclusive na busca por soluções, né? Era sempre, meu sistema é uma droga, não funciona, a minha TI não troca o meu sistema, né? E isso eu acho que foi uma grande mudança, né? Que a gente, inclusive eu era um desses lá atrás que falava, esse sistema não funciona, mas ficava sempre naquela de, e aí, né? O que eu faço daqui? E aí foi de alguns anos para cá, eu tenho visto essa mudança de mindset gigantesca, principalmente na área tributária, que é onde eu estou no dia a dia, e que sempre foi uma área encarada como a área que fala que não dá para fazer as coisas, né? Eu quero tirar uma mercadoria de um lugar e levar para o outro, assim, desse jeito. Não dá por causa disso. Não dá por causa disso. Porque tem a nota fiscal. Porque tem um monte de coisa. Né? E isso... Então, assim, isso mudou. O mindset mudou em relação à postura da área, não só na hora de buscar soluções, mas na hora de oferecer soluções para o negócio. Né? Então, esse eu acho que foi um viabilizador de projetos, a partir do momento que a gente mudou a nossa postura. Então, pensando em alguns exemplos práticos, quando a gente fala, eu vou falar aqui focados mais na área tributária, e eu, como trabalho na CIA, né, acho que não preciso nem falar muito da CIA, né? As pessoas pensam, pô, Felipe, mas isso dá para aplicar em pequenas empresas, empresas de menor porte? Tudo é possível. A gente já tem esse mindset. Tudo é possível. Então, o que eu gostaria de trazer de exemplo? Um exemplo bem simples. A gente tinha um processo que era um processo de gerenciamento da parte de tributos municipais, que não era um processo extremamente relevante em termos de financeiro, né, para a companhia, mas que consumiam grandes recursos, né? Então, pessoas e tempo de pessoas, né, principalmente. Então, nessa postura, falou, beleza, financeiramente é difícil justificar eu trazer um sistema, pensando num sistema específico para gerenciar isso. Né? Então a gente falou, pô, não para de pé um business case e um retorno disso. Né? De novo, por causa da representatividade que aquilo tem dentro da companhia como um todo. Então, poxa, o que a gente consegue fazer? O que está nas nossas mãos? Então foi onde a gente foi, voltou nos processos e começou a analisar as coisas simples. Então, ganho simples. Pô, essa planilha Excel, pô, se você usar essa fórmula ao invés dessa, você já vai matar 2 tarefas. Poxa, ganhei tempo. Então, a gente foi coletando esse tempo, né, de cada coisinha que a gente foi vendo, e não foi um mapeamento profissional, contratamos uma super empresa, né, uma Big Four para vir mapear esse processo. De novo, a gente não tinha dinheiro, condições de justificar o investimento nisso. Então, a gente foi lá, com a equipe mesmo,
sentou, discutiu, parou, sacrificou o tempo, porque o dia a dia, apesar de ser corrido, quando você quer fazer uma mudança desse tipo, você tem que fazer sacrifícios. Então, você tem que parar por um momento aquilo que você está fazendo, por mais que vai ter que, de repente, correr atrás depois desse tempo perdido na atividade, para parar e analisar. Fizemos esse trabalho e uma atividade que costumava consumir aí cerca de o tempo de 5 pessoas, né, ao longo do tempo, a gente conseguiu, hoje está conseguindo hoje trabalhar com 2 pessoas e meia, vamos chamar assim, o tempo. Só sem investimento zero numa solução específica, né? Esse é um exemplo que eu sempre gosto de citar. E isso aconteceu muito antes de pandemia, já tem alguns anos que a gente fez essa mudança, né? E aí, eu sempre uso esse exemplo, porque aí eu comecei a falar, beleza, conseguimos fazer alguma coisa, né? Superamos essa barreira. Qual é a próxima barreira que a gente pode superar? Né? E aí foi quando também a gente discutindo, eu sei que tem algumas pessoas até da CIA aqui acompanhando, eles vão se identificar com isso, a gente começou a discutir o papel da nossa área dentro e que a gente precisaria ter alguma dedicação exclusiva para olhar para isso, porque isso seria uma tendência a partir de agora. Foi quando, no final de 2019, nós estruturamos, reimaginamos a estrutura dentro da área tributária da CIA e criamos esse núcleo da qual eu sou responsável hoje de inteligência tributária, que aí é um núcleo de profissionais que passa a olhar exclusivamente para isso, né? Então, a gente saiu de um processo simples, criou uma estrutura, sem aumentar custos para a companhia, tá? Não foi aumento de headcount. Com as poucas melhorias que a gente foi fazendo, foram surgindo alguns espaços para a gente fazer esse remanejo, né? Fizemos essa estrutura e a partir daí começamos a atuar de forma mais organizada, pesada em cima disso, e aí já pensando em investimento em retorno, né? A partir daí, a gente olhou alguns processos que poderiam ser automatizados. Existiam processos complexos e longos. Alguns deles a gente fatiou e atacou um pedaço dele que gerava um ganho. Em outros, a gente viu que tinha uma complexidade maior. Opa, segura, né? Não vamos atacar isso agora. Então, sempre o foco foi qual que é aquilo que está mais fácil e rápido, né? Os quick wins que a gente chama lá. Onde estão os quick wins? Vamos atacar esses, né? E até porque veio agora 2020 esse turbilhão que foi a pandemia, que obrigou as empresas ainda mais a otimizarem recursos, né? Então, ninguém estava disposto a investir milhões em soluções. Disposto e não tinha recurso também, né? Então, a gente partiu partiu sempre olhando desses pequenos ganhos. Nós acertamos em tudo? Não acertamos em tudo. E, aliás, aqui fica, acho que uma primeira mensagem assim, importantíssima, que eu sempre gosto de falar. Erros vão acontecer, erra rápido, conserta rápido, supera rápido e vamos em frente. Mas a gente não pode ter medo de errar, tá? Por exemplo, no ano passado, a gente estava buscando uma solução para cruzamento de dados de obrigações acessórias, trabalhamos com um parceiro, não evoluiu da forma que a gente queria, estamos agora on hold desse projeto de um lado, mas conseguimos desenvolver uma outra coisa de outro. Então, assim, investimos tempo, investimos um pouco de recurso, não deu certo, beleza, corrige e vamos em frente para o próximo, né? Eu acho que se você tiver medo de errar, é grande a chance de você ficar parado no lugar, esperando o momento certo e a hora certa, enquanto isso as coisas vão acontecer. E você vai ficar para trás. Então, acho que não dá mais para ser assim. Então, assim, vão acontecer coisas que não vão dar certo. E aí a questão é, supera rápido isso. Parte para o próximo. E o outro caso que eu gostaria de citar, e aí o segundo recado aqui que eu deixo não estamos sozinhos.
E isso foi uma iniciativa que a gente teve, que caiu a ficha para mim muito no ano passado, quando a C&A e mais duas empresas que não tem nada a ver uma com a outra, se você parar para pensar, né? No caso foi C&A, a Johnson & Johnson e a Heineken, né? As áreas tributárias dessas empresas se uniram para trabalhar um BI específico para imposto de renda, né? Então, um projeto que ia custar individualmente, a gente conseguiu dividir por 3. Por quê? Porque a gente queria as mesmas coisas, né? É lógico, tem alguns desafios a superarem aí, né, de confidencialidade de dados, tal, mas a gente conseguiu superar tudo isso, né? E aí a gente teve um parceiro, que foi a KPMG, no caso, né, que é o parceiro que veio para viabilizar o que essas empresas queriam produzir, né? Então, por isso que eu falo, não estamos sozinhos. Então, a partir do momento que eu olho para o lado e falo, poxa, mas eu tenho uma área tributária numa outra empresa aqui do lado, que pode estar tendo o mesmo problema que eu. Será que ele não topa construir uma solução junto e dividir os custos? Pronto, talvez você já consiga justificar num business case o investimento, né? Então, esse foi um caso bem legal, o projeto ainda tá rolando lá, né? O time está atuando bastante nesse projeto aí, mas é um case fantástico, porque a gente nunca tinha parado para pensar que a C&A, uma empresa de varejo de moda, ia se unir junto à Heineken e uma farmacêutica para construir uma solução que atende os 3. É lógico, os 3 tinham a mesma dor, e isso facilitou, né? E foi isso que nos uniu. Então, esse recado é muito importante, não estamos sozinhos. Então, quando você pensar em fazer algo, de repente, olhe para o lado e veja se tem alguém com a mesma dor e se, de repente, vocês não conseguem se unir e otimizar custos, tempo, ideias, porque os insights que saem dessas conversas são fantásticos. O aprendizado é fantástico, né? Tem o ganho de redução de custo, mas o ganho da troca de ideias e experiências está sendo o maior ganho nosso. Eu trouxe esses casos porque são casos mais emblemáticos, né? A gente tem outras coisas que estão acontecendo, não só na área de techs da C&A, mas na C&A também como um todo, né? E facilita, tá? Quando a cultura da empresa também está focada nessa transformação, né? A C&A está buscando se transformar na maior fashion tech, né, do Brasil. Então, assim, isso facilita, porque aí qualquer coisa que você fala de trazer essa inovação, melhorar as coisas, e gerar, principalmente nós da área tributária, gerar flexibilidade para a companhia, para quando a pessoa, diante de uma pandemia, precisar mexer toda a sua operação do dia para a noite, que a área tributária seja um viabilizador e não mais uma área de criar barreiras, né? Seja uma área viabilizadora. Esse mindset eu acho que é fundamental. E um outro recado que eu queria deixar também é que, para as pessoas aí que estão buscando evoluir nessa parte de BI, a gente olhem para a área tributária das empresas, porque eu sei que aqui no evento temos pessoas de diversas áreas, de finanças, de tecnologia. A área tributária, desde começou em 2008, mais forte em 2010 com os SPEDs, elas têm todos os dados da companhia estruturados, né? De compra, de venda, de posição de estoque, de informação de produção, porque tudo isso é entrega ao fisco, né? O outro pedacinho que falta está lá no RH, que é a parte de folha de pagamento, que também tem tudo estruturado, porque entrega tudo também para o governo lá no E-Social, né? Então, assim, se você olha para esse universo, você já tinha o dado estruturado há muito tempo, a gente só não usava. A gente estava mais preocupado com o fisco do que com a gente mesmo. Então, olhem para a área tributária, porque pode ser um bom começo para quem ainda está iniciando nessa parte de buscar mais
um olhar para Data Analytics mais forte, né? Está querendo começar nisso, talvez a área tributária pode ser um bom começo para você encontrar dados estruturados em massa e já com um bom histórico para você iniciar o trabalho, tá? A gente percebeu que tem muito dado lá interessante para a companhia que normalmente passa desapercebido. A gente tem captado muito isso. A nota fiscal eletrônica hoje em dia tem uma quantidade de dados lá dentro impressionante, né? E aí você junta a nota fiscal eletrônica com conhecimento eletrônico, tudo eletrônico, poxa, você tem uma base de dados muito legal, tá? Então, a minha mensagem que eu tinha para passar é essa. Não tenham medo de errar, arrisquem, vale a pena arriscar, nem sempre vamos ganhar, erre rápido, conserte rápido e bola para frente. Flexibilidade, gente. A área tributária não pode ser mais uma área engessada. Ela tem que criar oportunidades para a empresa e não mais barreiras, tá bom? Era isso, gente. Obrigado. Muito bom, Felipe. Acho que trouxe novos insights aqui, né? Reforçou um pouco do que o Fabrício comentou, né? Tem o dia a dia e tem que começar, né? Para transformar, você tem que dar aquele pontapé inicial. E não é fácil, né? Tem que ter empenho dos times, concorrer com as atividades do dia a dia. Mas você trouxe novos insights aí dessa questão que consigo inovar sem ter recurso, né? Consigo fazer mais com menos, né? Basicamente. E, de fato, acho que essa questão que você falou de se unir com outras empresas, né? Uma espécie de partnership aí para a inovação, são conceitos de startups, né? Você falou também de errar rápido, né? Não tenha medo de errar também, tudo, o novo mindset, né? Todos os conceitos aí de Lean Startup, de fato, não é só para a empresa startup. A gente tem que começar a aplicar, né? Esses conceitos também no nosso dia a dia, nas nossas áreas. Muito legal. Júlio, agora é contigo. Vamos, explica aqui que é esse grupo altamente diversificado, esse SSC que vem se transformando também. Conta para a gente como que foi esse case aí e como que está essa jornada de transformação. Tá bom. Primeiro eu vou falar um pouquinho do Grupo Edson Queiroz, porque como grupo eu acho que muitas pessoas não conhecem, mas quando eu começar a mostrar as marcas, eu acho que vocês vão conhecer. Nós somos um grupo familiar, o grupo existe há 80 anos, né? Ele tem sede aqui no Ceará, e hoje ele tem 6 segmentos, né? Mídia, bebidas, energia, linha branca, agronegócio e construção. A gente tem mais de 15 tipos de empresa, estamos aí em 22 estados, temos aí quase 180 filiais e temos 10 mil funcionários, né? Aqui do lado esquerdo eu coloquei um logo da Unifor, é a Universidade de Fortaleza. Ela é uma fundação, ela é a fundação do Grupo Edson Queiroz, e hoje, para vocês terem uma ideia, é uma universidade com 40 mil alunos, né? Ela faz parte aqui do conglomerado. E temos essas 6 empresas, a Esmaltec, a Verdes Mares, a Esperança, que é agronegócio, carne e mel, a Quepar, né? Minalva e a Nacional Gás. Mostra o próximo slide, por favor, que eu acho que aí... Vamos falar aqui a Minalva, né? Há 3 anos atrás nós compramos a divisão de águas da Nestlé, então nós estamos hoje com um portfólio de águas, eu acho bem grande, Minalva, São Lourenço, Perrier, São Pellegrino, né? Eu acho que a gente tem aí um portfólio de águas e refrigerantes grande. A Nacional Gás, nós temos outras 2 marcas, que é a Brasil Gás e a Paragás, e vai surgir outra que nós estamos no meio da fusão. Nós compramos a Liquigás, né, da Petrobras agora, foi fechado em dezembro esse negócio, então a Nacional Gás se tornou o maior distribuidor de GLP do Brasil, né? Nós estamos aí nesses 22 estados. A Esmaltec, que é um produtor forte de refrigeradores e fogões, e para vocês terem uma ideia, nós fazemos
6.000 fogões por dia, né? Saem 6.000 fogões por dia da nossa fábrica. Temos o sistema Verdes Mares aí, temos 2 televisões, que é a Verdes Mares, que é a parte da Globo do Ceará, mais a TV Diário. E nós fizemos agora o Diário do Nordeste, que era todo impresso. Nós fizemos a última impressão há 2 semanas atrás, e agora é um jornal todo digital, né? E para fechar, nós temos aí nós temos várias fazendas aí com a parte de gado leiteiro, gado de corte e produção de mel, né? O mel que nós fazemos, ele é 100% exportado para a Europa e Estados Unidos, ele não é vendido no Brasil, né? Então, eu acho que esse é o grupo que a gente trabalha. Então, dá para a gente ter bastante diversão aqui na área financeira, tributária, contábil, fiscal, porque a gente tem que abranger todos esses negócios, né? A gente não atende um único negócio. Próximo slide, que eu acho que é ali que é o grande ponto. Em 2019 para 2020, nós chamamos a KPMG para nos ajudar com tecnologia, né? Para qual caminho seria a digitalização do Grupo Edson Queiroz? Né? Nós já tínhamos visitado aí diversas empresas de universidades no mundo inteiro, e nós chegamos lá em 19 para 20 e falamos, é a hora de começarmos a fazer uma mudança. E nós escolhemos o Centro de Serviço Compartilhado, que ele pega aqui toda a parte financeira, né? Contas a pagar, contas a receber, contábil, fiscal. A KPMG ajudou a gente a fazer o recebimento fiscal centralizado, mas toda a parte de cadastro de clientes, fornecedores, itens e serviços. A tesouraria, o dia a dia da tesouraria, né? Não a tesouraria estratégica, mas o dia a dia da tesouraria. A parte de importação, exportação e fechamento de câmbio. E toda a parte de folha de pagamento, né? E o interessante é que a KPMG fez uma grande pergunta para nós na estratégia. Vamos implementar os robôs com ou sem revisão de processos? A primeira resposta de todo mundo é, lógico, vamos revisar processos, né? Mas você sabe que a primeira onda, nós não revisamos nenhum processo. Nós tomamos a decisão estratégica de ganhar produtividade e velocidade, né? E o robô, realmente, ele executa aí de 4 a 5 vezes mais rápida uma atividade do que um ser humano, né? Por que 4 ou 5 vezes? Porque eu também tenho o delay, por exemplo, nós temos lá robôs que acessam todos os nossos bancos. Tem lá o famoso delay da internet, né? Cai a internet ou do banco ou a nossa. Então, aqui nós adotamos. Porque a grande resistência, às vezes, de você fazer um projeto, puxa, mas vai mexer no processo e o redesenho, ele toma muito tempo. Realmente ele toma muito tempo de discussão. E nós vimos que, se nós fizéssemos ali na operação uma grande gestão de risco, quais são os riscos operacionais, os riscos da mudança, né? Os riscos de eu contabilizar errado. Foi criada toda uma ferramenta para essa gestão de riscos aí com a KPMG. E aí veio a outra pergunta, né? Se você olhar, nós temos hoje 444 robôs rodando em toda essa área financeira. Quando nós olhamos para a TI, qual era a pergunta? Eu trato isso como um centro de excelência de robôs ou eu trato como um sistema comum, né? Um sistema como se fosse qualquer outro?
e nós tomamos a decisão de tratar como um centro de excelência, porque o robô, tecnicamente, ele interage com todos os sistemas e com todas as outras áreas, né? Então, hoje, nós temos aí um centro de excelência monitorando online, real-time, 24/7, esses 344 robôs, que se ele cair, ele reativa o robô, né? Então, e agora nós estamos indo para uma onda que um grande robô controlará esses 344 robôs, né? E nesse meio tempo, o que nós fizemos? Trouxemos, a KPMG nos trouxe aí uma visão e nós incorporamos os chatbots, né? Que a gente vê aí propaganda todo dia na televisão da Bia do Bradesco, né? Do Itaú. E hoje, quando os nossos fornecedores, por exemplo, falam em suprimentos, eles não falam com pessoas. Hoje, os fornecedores conseguem falar com um chatbot. Na área de finanças, quando um fornecedor também quer saber pagou ou não pagou a minha duplicata, ele conversa com o chatbot. E agora as pessoas internamente já estão conversando com os chatbots no RH, né? Nós estamos fazendo aí uma grande virada na parte de folha de pagamento. Então, hoje nós temos lá os robôs rodando processos, chatbots conversando internamente e externamente, e acabamos também entrando numa onda de inteligência cognitiva, que é o Watson lá da IBM. Então, hoje, quando entra um contrato de um fornecedor ou de um cliente, a primeira análise não é do comprador nem de um advogado, é do Watson. Nós, lógico, foram criadas todas as regras, né? Porque o Watson, quando ele começa a trabalhar, o Watson é um bebê e que você tem que ensinar a ele uma série de regras. Hoje o Watson já está aí com uma assertividade de quase 96%, 97%, né? Para dar um comparativo com um ser humano, quando o ser humano analisa um documento de 200 a 300 páginas, o nível de assertividade de um ser humano é 60%. O Watson hoje ele acerta nos nossos contratos aí 97%, 98%, né? E tem aquela vantagem, né? O Watson lê um contrato de 300 a 400 páginas em 3 segundos, né? Então, a resposta, a velocidade que nós temos hoje é muito grande, porque vocês pegam lá na Nacional Gás, nós temos por volta de 20 mil clientes que nós chamamos industriais, né? Clientes desde um condomínio a uma indústria, e todos esses 20 mil clientes têm contratos e que se renovam ano a ano, né? Faz 20 mil dividido por 12, vocês vão entender o tamanho de contratos que tem que ser revisados mensalmente ou diariamente, né? Então, ao final, o saving que trouxe tudo isso, em headcount, nós tivemos aí quase 30% de saving. Na primeira fase, eu vou dar um número de headcounts para vocês, foram por volta de 120 pessoas. Hoje, os SLAs não tão bons, mas estão em 97% de cumprimento de todas essas áreas. E a redução de erros, ela já, após 2 anos, ela já está praticamente numa tendência de zero. Porque por mais que eu utilize a mesma planilha de 2 anos atrás, não tem erro de input de dado naquela planilha. Não tem erro de cópia do dado da planilha para o ERP, né? Não tem erro no cálculo da apuração do imposto. Não tem erro na data do pagamento que está sendo agendado no Bradesco, no Itaú, no Santander, né?
ninguém esquece, não fica lá um cadastro de um item para trás e ninguém lembra mais daquele item, porque o robô vai lá todo dia, né, e algumas vezes por dia, e faz o trabalho que um ser humano faria. Então, assim, eu acho que o grande ganho aqui nesse projeto que a KPMG nos auxiliou, e para vocês terem uma ideia, nós migramos hoje, a KPMG faz o outsourcing deste centro de excelência, né? A gente também não queria ter treinar pessoas para fazer esse gerenciamento. Então, a KPMG hoje faz esse outsourcing, é um contrato aí eu acho que é um contrato de 5 anos que nós temos com a KPMG, né? E eu acho que nós ingressamos nesse mundo digital sempre com foco, lógico, de inovar, mas o grande atributo do projeto era atender melhor os nossos clientes, né? Esse era o grande objetivo. A redução de headcounts, a melhoria do SLA, ele foi uma consequência, porque o grande objetivo era como é que eu atendo melhor o meu cliente. E quando eu falo cliente, não é só o cliente interno, é o meu cliente realmente. É aquela indústria que, se ela tem um contrato atendido mais rápido, eu gero satisfação naquele cliente, né? Se eu realmente gerei todas as notas fiscais e os caminhões saíram para a entrega no horário correto, é a satisfação da entrega melhor, né? Então, realmente, eu acho que o que nós buscamos, nós conseguimos aí atingir. Agora nós estamos numa evolução aí eu acho que a gente já está indo para a terceira fase, né? Mas a primeira fase ela foi minimizada na gestão da mudança em função de a gente, por incrível que pareça, de nós não revermos processos. Lógico que agora os robôs já estão no nível de maturidade que eu estou começando a rever processos. Mas olhem que vantagem. Quando você revisa processos, aquela pecinha entre o teclado da cadeira e o encosto, né, o teclado e o encosto da cadeira, o ser humano é a peça mais difícil de você convencer. E nessa terceira fase, nós estamos mudando os robôs com mudança de processo e eu praticamente não preciso convencer ninguém para a mudança, né? Porque agora eu já estou trabalhando fortemente com os robôs, né? Então, o nosso centro de serviço compartilhado, ele realmente teve um enxugamento grande de pessoas. A meta ainda de 2021 é ter uma redução maior ainda. E eu não tenho dúvida que nós termos escolhido esse caminho foi, sem dúvida, uma excelente escolha. Então, o que eu posso dizer para vocês aí, da mesma maneira que foi falado aqui pelo nosso colega da CIA, faça, não fique com medo de errar, né? A grande vantagem do investimento em robôs, o investimento não é alto. O custo de um robô é baixo, né? Então você pode, não devemos, mas a gente pode até se dar ao luxo de errar um pouquinho no começo. E eu acho que um dos maiores pontos que a KPMG nos ajudou, fora aquela parte dos processos, foi o ponto de nós debatermos, aí sim com a área de TI, qual tecnologia de robôs nós adotaríamos. Porque hoje, se você olhar no mercado, eu acho que robôs deve ter mais de 60 a 70 empresas que fornecem robôs. A grande pergunta é, estas empresas estarão daqui 3, 5, 10 anos no mercado para te dar suporte? Então, eu acho que, da mesma maneira que o Fabrício escolheu a
ServiceNow, em função do tamanho dela e do suporte que nós teremos aí pelos próximos anos, a KPMG também nos ajudou muito nessa discussão, né? Porque a nossa meta é ter por volta de uns 800 a 1.000 robôs. Na hora que nós batermos essa meta, se a tecnologia por trás também ela não for sustentável, provavelmente nós teremos um grande problema na mão, né? Então, eu acho que queria encerrar por aqui, agradecendo aí o convite, né, que foi feito a mim, e dizer que realmente vale a pena investir em tecnologia, se são robôs, se são chatbots, se são inteligências cognitivas, não tenho dúvida que vocês trarão ganhos em todos os aspectos, né? Muito obrigado. Agradeço aí a atenção de todos. Muito bom, Júlio. De fato, né, acho que um CC bastante grande, né, um grupo bastante diversificado e não teria como não conviver, né, com todo esse processo de automação, né? De fato, era necessário. Aproveitando aqui para abrir a sessão de perguntas, a gente vai ter uns 10 minutinhos, então vou pedir para a gente buscar respostas meio que diretas. Uma pergunta, Júlio, você acabou de responder, né? Uma pergunta estava relacionada ali à utilização de inteligência cognitiva, né? Uma pergunta da Roberta Meduna. Você comentou, né, que já está utilizando. O Fabrício comentou também que nos Estados Unidos a Ingersoll também está utilizando. O próprio CIA também, mais na área de negócio, né, Felipe? Ali dentro para o cliente se perceber ali com uma sugestão de roupa, também utiliza. Então, acho que as empresas estão já nesse nível, né? A gente tem nossos 3 cases aqui já estão nesse patamar. Uma outra pergunta que também seria direcionada para você, Júlio. 2 aqui. Uma que está aqui do Vander. Ele pergunta qual que é o sistema que vocês utilizam. Imagina que tanto o ERP como também a ferramenta de robotização. No ERP, nós usamos o Oracle, né? Tá. Nós só estamos no momento de migrar tudo para cloud, mas continua sendo o Oracle. E os robôs são o Automation Anywhere, Tá. que são da IBM. Legal. E aí, já linkando com uma outra pergunta que a gente recebeu do Saulo, do Grupo Marista, ele pergunta muito a situação de como avaliar, né, aliar as necessidades de flexibilidade de negócio, uma vez que os RPs estão engessados, né? Acho que essas soluções que a gente conversou hoje, ela vem em resposta, né? Acho que vou deixar para você comentar, Júlio. Um outro fator que o motivo que nós fomos para a robotização é que o robô, você não mexe no ERP. Esta é a grande sacada. Deixa o ERP bonitinho lá, fazendo o que os módulos fazem, e você constrói fora no robô as interações. E a grande vantagem é que você, com o robô, não precisa criar aquela famosa integração, né? Que sempre sai caríssima. Na verdade, eu acho que o mais caro sempre é a integração. O robô, você tem que imaginar que ele é um ser humano. Ele imputa e copia dados. É isso que ele faz, né? E, lógico, trabalha aqui fora, no cálculo que for. Essa é a grande vantagem. Você não precisa mexer no ERP e nem tem que criar a integração. Eu acho que a tecnologia de robôs, ela existe aí. Eu que já estou um pouco velho, não posso denunciar a minha idade, ela já existe aí há mais de décadas. Mas a nova forma, a nova linguagem, ela evoluiu, né? E chegou no momento que, eu vou falar para você, até eu já construí um robô, gente. E se eu conseguir, olha, posso afirmar que qualquer um consegue, né? Então, a tecnologia ajuda muito, ela é muito fácil. Então, respondendo aí, essa é uma grande vantagem dos robôs. Legal. Legal. Eu passo a bola para o Robson. Posso fazer uma perguntinha aí?
E quando a gente fala de chatbot, de robô que parece que estava tão longe, hoje ele está tão próximo, né? Quando a gente fala de analytics, tudo isso, como o próprio Júlio falou, parece que lá na empresa, lá na indústria 4.0, isso já está rodando há décadas, né? E parece que ao chegar aqui na área financeira, a gente se surpreende um pouco mais. E a pergunta do Luiz Nabais vai nessa linha, eu queria fazer ela para o Fabrício. A pergunta é a seguinte: que futuro podemos imaginar do impacto da transformação digital na área financeira agora? Obrigado pela pergunta. Eu acho que é um impacto muito positivo, tal como para todas as áreas dentro da organização. A tecnologia está aí e ela precisa ser utilizada de maneira super positiva para as pessoas e para o negócio. Então, no aspecto financeiro, eu acredito que a redução, né, tendo um pouco da nossa experiência, inclusive como trainee, reduzir um pouco de todas as atividades transacionais, você conseguir automatizar conciliações contábeis, pagamento de impostos, aí o Júlio trouxe exemplos riquíssimos. Você possibilita a área financeira, ao meu ver, ser muito mais estratégico. Focar em planejamento financeiro, focar numa boa análise de balanço, oportunidade para negócio. A área financeira, quando extremamente conectada ao negócio, ela traz resultados impressionantes para qualquer organização. E hoje uma das grandes dificuldades é você ter capacidade de tempo para que as pessoas foquem na parte estratégica da área financeira. Então, ao meu ver, é um investimento extremamente inteligente, um benefício muito importante para qualquer organização. Eu vou complementar um pouquinho, Fabrício, a pergunta para você ainda aí, até nessa linha. Quer dizer, e você fala muito de cultura organizacional ali, né, durante a tua exposição. E como é e qual é o tempo e como é qual é o tempo que a gente deve investir de fato, que o gestor financeiro, que o CFO deve investir de fato nessa estratégia de inovação? Quer dizer, como é que arruma tempo para fazer isso? E aí, pela tua experiência lá na Train. O Felipe ele trouxe um ponto importante, que é o nós não estamos sozinhos, né? Você precisa construir alianças dentro e fora da organização. Então, quanto mais colaborativo for qualquer tipo de implementação, e eu, obviamente, por atuar na área de recursos humanos, eu trabalho com esses grandes desafios diariamente, você mudar uma cultura e a maneira como o trabalho é feito toma tempo, não é 1 mês, 2 meses. E acho que é interessante também o que o Júlio trouxe, mesmo sendo um pouco diferente da prática cultural da minha empresa, você executar e depois ir trabalhando as melhorias de processo também é uma estratégia importante e interessante. E aí, só para finalizar, é aquela conexão que eu falei no início do que eu compartilhei a estratégia. A cultura da sua empresa ela precisa estar sempre alinhada e considerada para qualquer tipo de trabalho nesse quesito aí. Legal. Vamos para uma última pergunta aqui, para fechar no tempo, para o Felipe. Felipe, a pergunta aqui veio do Everton Borba, da Lavoro Agro. Ele pergunta muito sobre a questão de utilização de BI, né? A abordagem de sistemas de BI, tanto para planejamento como um todo, né? Como que hoje você tem utilizado, né, as soluções de BI dentro do contexto aí da CIA? Legal, obrigado pela pergunta. É uma pergunta bem relevante, tá? Vou tentar simplificar aqui, porque esse assunto eu adoro e dá para falar horas. Se você imaginar o processo, pensando na área de finanças, que eu vou falar que é o pedacinho que eu estou lá, antigamente você tinha, né, o input das informações que via de entrada de nota fiscal, sistema de faturamento da companhia, havia um processamento lá que era o fechamento contábil fiscal clássico lá, e depois você tinha um output para tomada de decisão. Isso você recebia isso aí no final do mês, do mês seguinte, né? Hoje em dia não tem mais isso. Então, acho que uma coisa interessante é você construir esse sistema de BI para ter informação antes. Então, você não precisa esperar o 10º dia útil para você saber o que aconteceu lá atrás, né? Eu estou vendo muito isso de ganho no dia a dia. Então, assim,
O dado vem rápido, a informação vem rápida, e isso te permite tomar decisões mais rápidas, fazer ajustes e corrigir. Não esperar fechar o mês, fazer o processo de fechamento para lá enxergar e falar, poxa, estou errado. Então, e por isso o tributário ele já tem o dado bem estruturado, já na entrada. Então, entrou a nota, você já tem o dado ali. Opa, fez o faturamento, eu já tenho. Eu já consigo fazer um confronto e gerar, por exemplo, uma análise de margem. Eu não preciso esperar fechar o mês para enxergar isso. Então, você começa a ganhar muita agilidade. Então, eu acho extremamente relevante, né? De como o BI pode impactar a tomada de decisão numa área de finanças ou mesmo para uma área de negócio da sua companhia. E a área de finanças e tributária pode ser quem gera isso para a companhia. Legal. Maurício, acho que a gente já pontualmente aqui 8 horas, aqui já está 8:01 para mim. Aqui teria muito mais, né? Muito mais perguntas. Se a gente deixasse aqui, a gente ficaria a noite inteira. Mas lógico, né? Amanhã, novamente, estamos aí trabalhando. Não o Felipe, né? Felipe, inicialmente quero agradecer 2 vezes o Felipe. O Felipe está de férias e nos atendeu aí para participar também desse webinar aí. Acho que, Felipe, agradecendo 2 vezes para ti. Vamos lá, Maurício, para nossas palavras finais. Obrigado, Aldo. Conversa boa, sempre o tempo passa muito rápido, ainda mais com cases assim tão práticos e elucidativos como os que vocês trouxeram. A gente fala muito de centricidade no cliente, isso é a tônica principal de todas as empresas e sempre foi assim, mas hoje você não tem opção senão colocar o cliente no seu foco, e finanças é um elo importante da cadeia de valor em qualquer empresa. E a gente vê aí, através de exemplos que foram trazidos, como a gente pode estar impactando diretamente o cliente e, com isso, gerando valor não só usando tecnologia para ganhos de eficiência, mas também para engajamento de cliente, de atratividade de cliente e geração de receitas adicionais. Finanças tem que gerar flexibilidade para o negócio. Estou trazendo alguns dos comentários, né, trazidos por vocês hoje aí durante essa noite. Tecnologia é voz corrente e constante em finanças, né? Quando termina a transformação digital? Não termina. A transformação digital começou e ela vai continuar para sempre. Essa é a nossa realidade, nosso dia a dia, e a gente tem que se acostumar com isso. O profissional de finanças está mudando, o perfil das pessoas que a gente contrata passa a ser diferente. A gente está falando de gente que tem habilidade e expertise em tecnologia dentro das nossas equipes. Aqui foi comentado também sobre a democratização de TI. TI não é mais aquela área distante, TI somos todos nós agora. Esse domínio da tecnologia tem que estar dentro das nossas equipes, com profissionais também com esses perfis. E, efetivamente, é óbvio que isso acaba afetando a nossa estrutura, como a gente se organiza, governança e tudo mais, né? Então, você comentou, por exemplo, de centro de excelência, como sendo uma nova área, mas necessária dentro daquilo que a gente faz. Bom, de fato, assim, seria maravilhoso se pudéssemos continuar, mas vamos respeitar aqui o horário que a gente se comprometeu com todos. E eu quero, então, para fechar esse nosso evento, fazer um agradecimento muito mais do que especial a todos vocês que nos acompanharam, participantes, que se inscreveram aqui para estar conosco, a todos nossos grandes palestrantes, em especial quero agradecer então ao Júlio, quero agradecer ao Fabrício, quero agradecer ao Felipe também, agradecer ao Aldo e também ao Robson, aí, ambos membros do Comitê de Inovação, para terem feito essa mediação. Agradecer a nossa equipe que suporta e faz com que esses eventos possam acontecer, todos os nossos patrocinadores, e desejar a todos uma boa noite, fiquem seguros, cuidem-se,
Os que estiverem interessados em participar do Unidos pela Vacina, entrem em contato com a gente. E lembrando, dia 15 de abril, próximo evento do IBF, CFO Day, e depois, na sequência, na semana seguinte, mais um evento também de comitê do IBF. Seja associado, se ainda não for, e venha participar dessa nossa grande comunidade de finanças. Um grande abraço para vocês e uma boa noite. Boa noite. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau. Boa noite.